Bom dia, meu nome é Lise, eu sou a mãe da Ana Clara, da Catarina e do Gabriel. Nós somos homeschoolers seguindo o método Charlotte Mason. E hoje eu vim conversar um pouco sobre a disciplina de História, né? Como nós temos trabalhado História aqui em casa. A Charlotte dá um grande valor para a História, ela fala muito a respeito da História. Ela fala da história do mundo e do país como sendo a história da própria criança, e que é essa ideia que a gente tem que passar para a criança, de que nós estamos estudando a história dela, né? A Charlotte era inglesa, ela tem um grande senso de patriotismo, tinha, né, um grande senso de patriotismo, e ela esperava que a gente transmitisse isso à criança, né? Essa ideia de que a história de um país é a história da própria criança. Uma outra questão a respeito do ensino de história é que ela trabalha bastante a leitura, né? bastante tempo a leitura voltada para a história. E a literatura anda, à exceção aqui no primeiro ano, a literatura anda acompanhando o tempo, né, a idade cronológica da história, e por isso a história acaba ditando o ritmo do currículo. Então, bem, aqui em casa nós começamos pela história do Brasil, isso porque a Charlotte sugere no volume 1 que a criança inicie o estudo da história pela idade heróica do seu país, né? A era heróica do seu país. E o que seria essa era heróica, né? A Charlotte fala, ela chama de era heróica a idade, o tempo que antecede a história oficial de um país. É a história autêntica daquele país, né? Seria o tempo, ela fala de um tempo escuro, um tempo rico, repleto de heróis e de atos heróicos e de selvagens pintados, né? No currículo que a Charlotte sugere para os alunos dela, que era voltado para a história da Inglaterra, eles trabalham que nesse momento é o período em que Roma chega, ali nos domínios que hoje são a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né? Então, os bárbaros, os vikings, isso que é trabalhado ali no que ela sugere trabalhar. Trazendo aqui para a nossa realidade do Brasil, o que a gente tem trabalhado é a época do descobrimento e os primeiros habitantes aqui e a civilização indígena, né? Então, a Charlotte tem alguns conselhos, né, para quando a gente vai trabalhar a história. E o primeiro é você procurar fontes confiáveis. E ela mesma fala que é muito difícil a gente conseguir bons livros de história, né? Escolher bem os livros de história. Ela sugere que a gente use fontes originais, né? Dê preferência a fontes originais, documentos históricos ou escritos de alguém que esteve presente no local naquela determinada época, né? Isso porque quem esteve no local tende a escrever os fatos que viu, né? As coisas que aconteceram. Quem escreve posteriormente tende a analisar esses fatos e correlacionar com o nosso tempo atual, né? Então, ela pede que a gente fuja um pouco dos autores mais modernos, né? Até porque eles são cheios dessas análises. E ela espera que a criança construa as suas próprias análises a partir do momento em que ela vai adquirindo conteúdo suficiente para isso, né? E uma outra questão também que ela fala é que as crianças tendem a tomar tudo como verdade. Então, elas podem pegar essas análises, essas conclusões feitas pelo historiador e não saber distinguir da história em si, né? Tomar tudo como verdade. Por isso que a gente tem que procurar sempre fontes confiáveis, e também ela fala sobre a mãe sempre ler tudo antes de passar para a criança, né? Até porque nessas contos históricos geralmente tem cenas de violência, né? Na história do Brasil nós temos canibalismo, violência, guerra. Então isso às vezes precisa ser filtrado um pouco pela mãe, então ela sempre fala que a mãe deve ler tudo antes, né?
3 atividades que ela sugere que as crianças façam dentro da disciplina da história, né? Construir um livro dos séculos, né? Isso é assunto outro dia, mas aqui em casa a gente não fez ainda isso. A gente optou deixar um pouco mais para frente por ser o ano inicial, a questão da adaptação assim, ao currículo formal, às aulas formais. Então eu deixei pretendo começar no próximo ano, né, a construir o livro dos séculos, que seria, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre fazer um caderno sobre uma página para cada século, e aí vai colocando pessoas que viveram naquele século. Fazer ilustrações das histórias à medida que a gente vai contando as histórias, e pedir para a criança ir ilustrando, uma forma também dela trabalhar e mostrar aquilo que ela está aprendendo. E uma outra atividade é fazer pequenos teatros, né? Isso eu vejo muito nos grupos que eu acompanho dos Estados Unidos. Lá eles têm muitas... reúne famílias que seguem o método Charlotte Mason, e eles montam teatros, vários personagens, cada um se fantasia com um personagem da história. A gente dá para simplificar um pouco mais isso e fazer aqui em casa também, às vezes. Imitar um outro personagem, também para ajudar as crianças a fixar conteúdo, entender melhor como as coisas se passaram naquela época e trazer o início de uma narrativa oral, trabalhar mais a questão da narrativa oral também, né? Sobre a escolha dos livros, né? Isso é muito complicado. A Charlotte diz que principalmente no primeiro ano, né, no formulário 1, o foco da história deve estar nas pessoas, não nos fatos e eventos, né? Aliás, o método todo da Charlotte é mais focado nas pessoas, não em datas, não em eventos. A Charlotte diz que a gente deve trazer o personagem para a criança, que a criança conheça esse personagem de perto, se envolva com ele, e a partir daí ela vai entender a história que acontece naquele período, né? Os livros que eu tenho usado aqui em casa. Um que eu sigo e que deu bastante certo aqui é esse, As Belas Histórias da História do Brasil, que é do Viriato Correia. A linguagem dele é muito boa e ele é dividido em 4 partes. Uma falando sobre o descobrimento, a outra falando sobre o pau-brasil, a importância do pau-brasil, a outra sobre Caramuru e uma sobre o açúcar, iniciando a fase do açúcar. A linguagem dele é muito boa, muito simples. A Ana compreendeu muito bem, conseguiu trazer uma boa narrativa depois, então eu gostei muito dele. Eu usei com a Ana esse do Caramuru, mas é um livro que você não encontra mais à venda. Mas a história dele está contida nesse aqui, das Belas Histórias. Só que aqui no livro do Caramuru ele é mais rico em imagens, né? Mas dá para trabalhar utilizando o que está dentro desse livro também, né? Outro livro que é muito, muito usado pelas famílias homeschooler geral é essa coleção da Record, né? Eles fizeram a História do Brasil, faz parte de uma coleção maior. O Eles Fizeram a História do Brasil é composto de 4 volumes. Um compreende do descobrimento até ali o começo das capitanias, né? Cada capítulo é um personagem que o menino Rebedeco encontra. Ele sonha e no sonho ele viaja e ele vai encontrando vários personagens. É um bom livro, é muito bem escrito, mas tem as suas dificuldades também, né? Em questão de nível. Eu li com a Ana, nós não chegamos a terminá-lo ainda tem alguns capítulos que a gente não leu, mas a gente leu boa parte. Ela consegue trazer de volta uma boa narrativa, mas eu percebi que às vezes ela se perdia na questão dos diálogos, porque o Rebedeco tá um dia num capítulo conversando com uma pessoa, daí no outro dia ele estava conversando com outra pessoa.
e ela ficava assim a história acabava passando muito rápido, né? Então toda vez que eu li um capítulo, que eu chegava no capítulo seguinte, eu tinha que dar uma boa revisada no capítulo anterior para ela não se perder, né? Ele é um bom livro porque o foco dele é na pessoa, não é no tempo, ele trabalha o personagem em si. Um outro livro que nós usamos para esse filme, o Hans Staden, do Monteiro Lobato. É uma boa história, é uma história comprida, a gente trabalhou ela bem devagar, estamos terminando a história do Hans Staden, mas é uma história cheia de heroísmo, tem piratas e também é muito bom de trabalhar, é bem tranquilo de narrar também. Um livro muito bom é esse aqui, gente, da editora Abril. Grandes personagens da nossa história, né? Aqui em casa eu não usei ele tanto quanto eu gostaria, porque a linguagem dele é um pouco mais rica, mais construída, muito bem escrito também. Mas para minha Ana, a narração dele ainda foi difícil, o texto é longo, sim, para ela, né? O texto é longo. É um livro que eu sugiro vocês terem em casa e leiam, analisem e se tá ali no nível da sua criança para você poder trabalhar. Eu vou mostrar um pouquinho aqui por dentro. As imagens são muito ricas, muito ricas. E eu gosto muito de trabalhar as imagens com a Ana. Às vezes a gente tá lendo um outro livro, né? E a gente vai trabalhando as imagens, que são quadros que retratam as pinturas da época, sobre os personagens, tudo muito, muito lindo, muito bem feito, né? Aí tem a questão do texto, né? Como eu falei, é um texto mais longo. Se você for trabalhar com a sua criança nessa idade, eu sugiro que você leia devagar, narre em pedaços, em parágrafos pequenos, para que ela possa compreender bem. É possível de compreender sim, mas ele tem uma linguagem mais difícil. A Charlotte diz na questão da história, no ano inicial, principalmente, que a gente pode usar um livro que esteja mais ao nível da criança, né? Porque não adianta eu trazer aquele documento, a carta de Pero Vaz de Caminha, que seria o ideal para ler, né? Um escrito original. Se a minha criança, se a minha Ana não vai entender o que eu leio, se eu vou ter que ficar dando N explicações, ela não vai absorver bem aquilo. Então é melhor que eu traga um bom livro, se eu encontrar um bom livro que tenha uma linguagem mais simples. Depois a gente pode trabalhar, a história rotacional, né? A gente futuramente vai voltar na história do Brasil, mas nos anos mais à frente. Então a gente vai ter oportunidade de ler isso aqui futuramente. Às vezes quando eu trago as imagens para ela, eu leio um ou outro parágrafo falando principalmente sobre o quadro ou a imagem que está aqui, né? E peço a ela uma narração, ela narra de volta. Mas como eu falei, é um texto bem completo, bem comprido. Vai da criança também. Outra coisa aqui. Foi um pouco difícil aqui, foi encontrar uma boa história a respeito do Pedro Álvares Cabral. Esse livro aqui da Abril tem uma boa história sobre o Pedro. Mas como eu disse para Ana, a linguagem ainda estava um pouco difícil. Então, eu comprei vários livros, uns eram detestáveis, outros eu gostava da imagem, não gostava do texto, outros eu gostava do texto, não gostava da imagem. Então, eu vou mostrar alguns aqui que eu achei mais aceitáveis, assim. Esse aqui, Pedro a Dreamer, ele em parte, o texto é bom. O texto é escrito em inglês, mas é um inglês muito simples. A ideia da autora era trabalhar o inglês usando a história. É um inglês simples, vem com pequenos vocabulários embaixo, então quem tem um nível de inglês básico, uma mãe que tem inglês básico, consegue traduzir e passar para o filho. Fora que eu achei ele muito romanceado, né? Aqui a história do Pedro com a Isabel é muito romance, é muito coisa de adolescente, gente. Tipo assim, escritos para adolescentes de hoje, não seja coisa de adolescente, né? O Pedro aos beijos e abraços com a Isabel. Isso eu não gostei, não. Mas a gente acaba comprando para ver como é, né?
Então, eu gostei nele porque ele mostra um pouco sobre a juventude do Pedro, né? Sobre como ele se preparava para ser um cavaleiro, né? Eu achei bem... esse o foco do livro, eu gostei disso. Fora a parte da Isabel. Esse aqui do Terra à Vista tem um bom texto, mas eu não gostei das imagens. As imagens lembram um bonequinho, sabe? Muito... É bem feito, mas é muito infantilizado. E os índiozinhos totalmente nus, desnecessário. Muito explícito para uma criança, eu achei. Então, mas tem um bom texto. Ele fala sobre como Portugal, a ideia de Portugal durante as navegações era conseguir especiarias e como os cavaleiros, né, queriam também expandir o cristianismo, o catolicismo, né? Fala sobre os templários e tal. Esse eu acho um bom foco, que às vezes a gente esquece da história de Portugal, mas que teve grande influência no nosso descobrimento. Então, acho que o que eu acabo ficando assim mais no meio termo foi esse do Walter Bertilo Cabral, né? Tem boas ilustrações, vou mostrar aqui para vocês, né? Ele fala sobre as navegações, o foco são as navegações, e como era difícil a navegação, como era a vida dos marinheiros, as primeiras impressões a chegar aqui. Esse aqui é o desenho de Cabral, com as primeiras impressões a chegarem aqui no Brasil, com os índios. Eu gostei desse. A Ana leva mais a história desses. Se você pedir para ela comentar sobre a história do Brasil, ela vai voltar mais nesse livro aqui. Foi o que eu acho que o que ela gravou mais, reteve mais a história, foi isso, né? Então, gente, o que fica de dica para vocês é isso aí. O que a Charlotte sugere de livros para esse primeiro ano, revisando, livros que tenham foco em pessoas, livros bem ilustrados, as crianças nessa idade são bem visuais, uma boa linguagem, não precisa ser, porque a gente deve buscar os originais, não precisa ser um texto totalmente confuso, né? E quando deixar a criança que narre a maneira dela e sempre mostrando um interesse genuíno e simpático pela narração da criança, pelo que ela tá te devolvendo na narração, né? Fica aí então as minhas dicas. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Se tiverem alguma coisa a complementar também, é sempre bem-vindo. Algum livro que você achou interessante de história. É muito difícil achar bons livros de história, então se você achar por aí, pode sugerir também. Nós estamos sempre abertos a sugestões de novos livros, né? São sempre bem-vindos, tá? Um abraço a todos.